Olá, meus queridos irmãos. Segunda-feira. Que Deus abençoe todos vocês. Estamos vivendo aqui nos Estados Unidos um momento de sol muito quente, gostoso, depois daquele momento de frio. Deixa eu acertar melhor aqui. Ok. Momentinho só. Ok. Depois daquele momento de muito frio. Eu espero que vocês estão me ouvindo. Diga aí se está boa, o som. Por favor, eu gostaria de ouvir alguém aí, porque na última sexta-feira eu simplesmente esqueci de ligar o som. Ok, boa noite, pastor, aqui com meus pais. Ok, e o som, tá bom? Helena, dá uma olhada aí se o som tá bom. Ok, levantando um pouquinho, ok. Se o som tá bom. Estou aguardando alguém falar aí para mim se o som tá bom, porque na última sexta-feira eu falhei para com vocês, tá? Agora sim, estamos ouvindo bem. Ótimo. Obrigado, Maria Helena. Um abraço, irmão Antônio, irmã Adelina, esse queridíssimo casal. Irmão Antônio, e baianada boa. Deixa eu explicar. Como a outra vez a gente estava sem o som, vocês estão vendo essas duas cruzes aqui. Parece que eu não expliquei. Essa cruz aqui é de Cristo e essa cruz é nossa, essa aqui. Eu aprendi isso lá em Cuba, quando eu vi numa igreja essas duas cruzes bem no alto ali dentro do templo. Aí eu perguntei para eles e eles disseram, essa cruz é do Senhor Jesus e essa cruz aqui é nossa. Gostei demais e por isso estou copiando aqueles queridos irmãos lá de Cuba. Mas é sempre bom voltar a falar com vocês. Eu gostaria de trabalhar com vocês hoje sobre 3 áreas que o inimigo nos ataca. Os irmãos sabem que o inimigo, os objetivos principais dele é nos atacar. E eu vou ter 3 áreas aqui, vou colocar 3 áreas. A área da dúvida, a área da ansiedade e a área da solidão. Quantas vezes o inimigo nos atacam em uma dessas áreas? Mas primeiramente, eu quero ler um texto para vocês, porque esse texto vai servir de base para nós nos opormos ao inimigo no momento do seu ataque. Eu vou ler para vocês Mateus 4, de 4 a 11, exatamente quando Jesus foi tentado por Satanás. Olha o que diz a palavra de Deus. Ele, porém, respondendo, disse, depois de ser tentado pela primeira vez, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se és tu filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Percebeu que o inimigo conhece a palavra de Deus? Ele diz, está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o pé em alguma pedra. Aí Jesus diz a Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviam. O nosso tema hoje é está escrito. Percebe que por 3 vezes o Senhor Jesus fala para o diabo, está escrito. E uma vez o diabo falou, também está escrito. Meus queridos, precisam tomar muito cuidado, que o diabo também conhece a palavra. Quando você começa a ter dúvida e vacilar, e achar que a palavra de Deus não é toda essa revelação,
cuidado, que o diabo vai querer sugestionar você a duvidar ainda mais, dizendo, está escrito. Por exemplo, você está passando necessidades e de repente o diabo fala, mas está escrito que nenhum dos servos de Deus ou dos crentes do Senhor Jesus Cristo vai passar necessidade, e ele pode atacar nessa área. Cuidado, que o diabo também diz, está escrito, mas nós temos que responder com a compreensão exata da palavra de Deus, como a revelação dele para nós. Ok, primeira área, dúvida. Quantos de vocês já tiveram dúvidas sobre a sua salvação? Eu já tive dúvida. Algumas vezes eu me pego duvidando da minha salvação. E vou justificar por quê. Quando eu leio na palavra a grandiosidade da revelação de Deus, a beleza do céu e tudo que está preparado para nós, que o Senhor Jesus já foi adiante preparar a nossa morada, e eu fico pensando, mas será que eu mereço? Porque, veja bem, ainda estou revestido dessa carne pecaminosa e eu fico pensando, Senhor, muitas vezes eu piso na bola, tenho pensamentos ruins, não ajo como deveria de agir, e o Senhor vai me aceitar. Aí eu tenho que responder para o inimigo quando vem essas dúvidas, está escrito na palavra de Deus. Então, vou deixar para vocês alguns textos que me ajudam muito nesses momentos em que vem a dúvida. Veja que a minha dúvida não é se eu sou salvo ou não. A minha dúvida é tentar compreender exatamente a grandeza da graça de Deus, de mesmo eu ou nós vivendo debaixo dessa carne pecaminosa, levando-nos a fazer ações que muitas vezes não condizem com aquilo que Deus nos deu, a gente fica meio duvidoso. Senhor, o Senhor vai me aceitar desse jeito? Ele aceita. Romanos capítulo 9, versículos 10 a 13 diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ponto final. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, diz as Escrituras, todo aquele que nele crê não será confundido. Essa é uma resposta para o inimigo quando ele cochichar no seu ouvido dizendo, você não é salvo coisa nenhuma. Diga a ele, está escrito. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que te invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está escrito. É hora de você dizer para o inimigo quando essas tentações começam a ganhar muito corpo no seu coração. Agora vamos para Romanos 8:1. Está escrito. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Segura essa, Satanás. Está escrito. João 10:28, mais uma. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Está escrito. Veja que maravilha. Por isso, queridos, nós temos que basear muito a nossa fé no nosso conhecimento. Cuidado com as emoções. Às vezes, ou muitas vezes, o inimigo nos ataca nas nossas emoções. O que nós sentimos. Olha aí você não tratou bem sua esposa, você não tratou bem o seu marido, você não tratou bem os seus filhos, você não tem sido muito fiel ao Senhor nos dízimos, nas ofertas. Será que você é salvo? Aí você tem que responder, está escrito. Aí você vai dizer muita... Por exemplo, você pode dizer para o diabo, está escrito, veja a revelação de Paulo. Lá em Filipenses ele diz, miserável homem que sou, tudo que eu gostaria de fazer de bom não faço. Essa carne pecaminosa que ainda tem um poder muito grande, mas um dia nós seremos livres dessa carne e estaremos eternamente com Deus na eternidade. Portanto, chegou a dúvida,
Diz, está escrito. Segunda questão, ansiedade. Nós somos ansiosos, não? Puxa vida, quantas vezes a gente fica ansioso. Por exemplo, no último mês eu fui pego assim um pouco ansioso, tanto eu quanto Cida, porque nós estamos esperando o documento legalizando a nossa permanência nos Estados Unidos. E o documento chegou. E chegou no momento que Deus achou. Aliás, foi uma rapidez fantástica. Aqui está o documento, vou até mostrar para vocês. Nós somos, aqui diz assim, residentes permanentes. Agora, foi um pouco de ansiedade. Será que. Agora, quando esse documento chegou, eu confesso para vocês que foi uma mistura de alegria com tristeza. Sabe por quê? Porque se o documento fosse negado, eu voltaria para o Brasil. O que é bom também. Se eu tivesse que opinar em viver aqui e viver no Brasil, eu viveria no Brasil. Mas há um pêndulo batendo para o outro lado. Aqui tem os 3 filhos e os 6 netos. Aí é difícil, meu irmão. Meus irmãos, aí é difícil. Mas tivemos aquele momento de ansiedade. Para mim não foi ansiedade se ia ficar aqui ou não. Para mim foi ansiedade de legalizar tudo, a nossa documentação. Mas a ansiedade muitas e muitas vezes toma conta de nós. Então, quando chegar a ansiedade, sabe o quê? O que você vai dizer para o inimigo que está tentando você, tornando você cada vez mais ansioso? Está escrito. Vamos ver o que está escrito na palavra de Deus. Filipenses 4, 6 a 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graça. Está escrito, não andeis ansiosos. Use de oração, orem, suplique e sempre agradecendo a Deus por tudo. Talvez a ansiedade tome muita conta dos nossos corações porque nós não desenvolvemos ações de graças. Gratidão. Aqui eu e a Cida oramos diariamente de manhã, no café da manhã, e eu tiro sempre 2, 3 dias em que eu não peço nada, só agradeço, só agradeço, só agradeço. E é gostoso, meus irmãos. E o texto continua, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos mais uma, está escrito. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Sim, a vida é mais do que tudo isso. Agora Jesus traz um exemplo agora fantástico. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Claro, claro. Meus queridos, o mês passado eu estava na casa de um pastor amigo, fui passar o fim de semana, pastor David Moretti, que já esteve no Brasil, ministrando também, e nós estávamos lá na sala e eu vi um passarinho lá no gramado comendo. Eu chamei, pastor David, você está vendo aquele passarinho comendo alguma coisa lá no gramado? Sim. O que ele está comendo? Ele falou, não tenho a mínima ideia. Mas eu falei, se nós formos lá e procurar o que ele está comendo, nós não vamos achar. Mas o passarinho acha a comida que Deus já reservou para ele. Não é fantástico, meus irmãos? Não é maravilhoso? Eles não juntam em celeiros, eles não fazem colheita, nada, mas sobrevivem. A única forma de o passarinho morrer é num acidente ou eventualmente você tendo um passarinho preso na gaiola, que não devia estar, né? Você esquece da comida para ele, ele morre. Mas caso contrário, ele não morre. Então, quando chegar aquele momento de ansiedade, está escrito, o inimigo cala a boca, ele fica quieto, ok?
A segunda área que muitas vezes nos afetam é solidão. Oh, solidão, como é difícil a solidão, né? E às vezes um dos ataques do inimigo é, tá vendo? Você é sozinho aí, cadê seu Deus? Por que você não abandona o seu Deus? Esse foi o conselho da mulher de Jó, né? Estúpida, louca. Por que você não abandona o seu Deus? Olha aí, você é sozinho. Meus irmãos, quando a gente sente esse abandono, não é que Deus está nos abandonando, é nós que estamos esquecendo de Deus. Esse é o problema. Então, quando você se sente sozinho, que tal falar está escrito? Lá em Atos, quando o Senhor Jesus está se despedindo dos seus discípulos e ele está ensinando a obedecer tudo que ele ensinou a eles. E ele completa, e eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Meus queridos, uau! Imagina você aí sentindo a solidão e você, de repente, o Espírito Santo dá aquele toque no seu coração, diz, vai para a palavra e vê o que está escrito. Aí você encontra ali, estarei com vocês até o fim dos tempos. Meus irmãos, nós estamos sozinhos. Nunca estivemos sozinhos. O Senhor está conosco. Querem mais um texto? De Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentai-vos com o que vocês têm. Olha o complemento desse versículo. Porque Deus mesmo disse, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Meus irmãos, são promessas. Chegou o momento de solidão, está escrito. Agora, resumindo tudo isso que nós estamos falando, o nosso tema hoje está escrito. Aprendemos isso com o Senhor Jesus na tentação, quando o diabo tentou derrubá-lo. Mas o diabo jamais derrubaria nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe que você vai ter que sempre responder, nós, aliás, eu tenho que acabar com essa história de você, somos nós. Os pastores precisam aprender, nós, não vocês, porque estamos todos no mesmo barco. Às vezes cabe vocês ali, mas o melhor é nós, né? Nós estamos no mesmo barco. Agora, para dizer está escrito, nós precisamos conhecer a palavra, praticar a palavra, nos exercitarmos na palavra de Deus. Como isso é importante. Porque a palavra de Deus é fantástica, meus irmãos. Nós lemos, e de repente você já leu um texto lá por 300.000 vezes. Exagero, hein? Mas você sempre vai encontrar uma pepita de ouro naquele texto. Você fala, uau, olha o que encontrei aqui. Maravilhoso. Então, para você dizer está escrito, você tem que saber aonde está escrito. Você tem que anotar onde está escrito. Você tem que se exercitar na palavra para quando o inimigo disser está escrito, você imediatamente responde a ele, porque são áreas prediletas do diabo nos tentar. A principal predileção do diabo é fazer com que duvidemos da nossa salvação. A ansiedade também é outra arma que ele usa, e também a solidão. Não é gostoso estudar a palavra de Deus, meus queridos irmãos? Ela é maravilhosa. Quanto que nós aprendemos nesse texto. Que Deus possa nos abençoar e nos capacitar para nos momentos de maior dificuldade, quando o inimigo nos ataca, respondamos, está escrito. Você percebe que na terceira vez que Jesus falou está escrito, ele fugiu. E ele foge, porque ele é covarde. Ele não resiste à palavra de Deus. Não é maravilhoso, meus irmãos? Que Deus nos abençoe e que possamos resistir às investidas do inimigo, querendo estragar a alegria da nossa salvação, provocando desânimo na nossa vida. Respondamos a ele todos. Está escrito. E que Deus nos abençoe. Queridos, obrigado por estar aqui na nossa live. Pela graça de Deus, continuamos firmes
e debaixo da maravilhosa graça dele. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até sexta-feira. Sexta-feira estaremos novamente batendo esse gostoso papo. Para encerrar, quem entrou na nossa live e não viu a explicação dessas duas cruzes, essa aqui é do Senhor Jesus. Esta é a nossa, que devemos carregar todos os dias. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Um grande abraço a todos.